Isabela. Obrigado pelo convite, tá? A Silvia me mandou alguma coisa aqui, não sei se a Silvia tá, eu não escutei, Silvia. Se tiver que resolver alguma coisa, você me fala, tá, Silvia, por favor? Bom, então, Professor, de o seu novo, microfone ah, tá dando uma chiada. Eu acho que era isso que ela foi falar. sério? Ué, peraí. Agora deu melhorado. Fala um Engraçado. pouquinho, deixa eu ver. Porque Oi, agora melhorou. alô. Melhorou. Melhorou. Eu tô escutando uma coisa mesmo, mas será que é aqui? Deixa eu ver Não, aqui. agora melhorou, sim. Tá bom. Qualquer coisa, você me fala, tá? Bom, eu vou projetar aqui o. Ah, tá, parou de compartilhar, né, Isabela? Sim. Me fala se estiver funcionando, por favor. Tá dando pra ver sim, professor. Tá, então tá bom. Bom, gente, então eu vou falar um pouco para vocês sobre uma área de pesquisa que a gente tem feito no nosso laboratório. Primeiro, eu vou tentar fazer um panorama mais geral, né, sobre doença de Alzheimer, falar um pouco da doença em si e falar como é que quais que são os principais alvos farmacológicos que os diferentes grupos de pesquisa, né, ao redor do mundo têm estudado, né? E depois, há uma coisa que a gente acaba fazendo nessas palestras no curso de verão, que é mostrar um pouco da nossa experiência particular, né? O que a gente tem feito no nosso laboratório. Bom, então, eu, eu gosto muito dessa área, porque essa é uma área que tem se tornado cada vez mais importante, né? Estudo de doenças neurodegenerativas, né? E principalmente a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença que é a doença que é mais prevalente em termos de doenças neurodegenerativas. Bom, a gente sabe que a medicina ela tem evoluído muito, né? A expectativa de vida nossa, ela tem aumentado cada vez mais. Antigamente, a gente tinha uma expectativa de vida, né, que ao longo dos séculos foi aumentando, na verdade, né? Primeiro 30 anos de idade, depois 40 anos de idade, né? 40 anos de idade eram idosos, assim, então eu deveria ser, eu tenho mais do que 40, né? Mas eu deveria ser um idoso há algum tempo atrás. E foi aumentando, aumentando. Hoje em dia tem países com expectativa de vida de 70, 80 anos, até mais do que isso, né? E qual que é o problema que vem atrelado a esse aumento de expectativa de vida? É o fato de que não necessariamente as pessoas estão envelhecendo com saúde, né? Então as pessoas estão vivendo mais, mas quanto mais a gente envelhece, maior a chance de nós desenvolvermos diferentes tipos de doenças. Não sei se vocês já viram esse indivíduo aqui, que é uma pessoa que é um milionário, né? Na verdade, provavelmente um bilionário, que tem tentado diferentes tipos de terapias, as mais diversas possíveis, né? Todas que não têm nada de base científica, para tentar interromper o envelhecimento. Então, ele gasta muito dinheiro todos os anos, né? Aproximadamente uns 2 milhões de dólares por ano, para fazer tudo aquilo que, teoricamente, nunca foi testado nele próprio, né? Ele está tentando impedir o envelhecimento, né? E, por enquanto, não tá funcionando. E, se não me engano, a última notícia que eu tive, de uns 2, 3 meses atrás, é que está dando ruim agora, que ele está acelerando o envelhecimento. Enfim, então, existe muito essa ideia de a gente tentar envelhecer, mas tentar envelhecer com saúde, né? A população,
ela tem, o percentual de pessoas idosas tem crescido ao longo dos anos. A gente tem aqui uma estimativa de que em 2050, mais do que um quinto da população vai ter mais do que 60 anos de idade, né? Então isso é bastante gente. E junto com essas pessoas, talvez venham doenças também. Então é por isso que a gente precisa estudar muito as doenças associadas ao envelhecimento. Então a gente vê, por exemplo, isso aqui é uma figura representativa de várias doenças, né, que tem um aumento da incidência de acordo com o envelhecimento. Então, a gente vê, por exemplo, doenças vasculares, aterosclerose, né? A osteoartrite é algo que acontece muito também com o envelhecimento. Diabetes, hipertensão, né? Doenças de pele também. É muito comum a gente ver indivíduos idosos com problemas de pele. E também disfunção cognitiva, né? Demências, né? E dentro das demências, a doença de Alzheimer é a principal em termos de números, né? Então, em termos de todos os tipos de demência que existem, a doença de Alzheimer, ela equivale a mais ou menos uns 60% de todos os casos de demência. Então, tudo isso vai acontecendo com o envelhecimento, porque basicamente com o envelhecimento as células modificam as suas propriedades, né? Então elas começam a ter menos capacidade de lidar com eventos que sejam agressivos, por exemplo, a quantidade de mediadores protetores que as células têm vai diminuindo também. Então, as células têm uma menor condição de lidar com eventos adversos, né? A gente vê aqui, ó, por exemplo, a prevalência de comprometimento cognitivo de acordo com o envelhecimento. Então, isso aqui é um estudo que foi feito com população estadunidense, né? E eles dividiram aqui em afro-americanos, hispânicos e caucasianos. E aqui embaixo a gente tem a faixa etária, 55 a 64 anos, 65 a 74 e daí para frente, né? E a gente vê que a prevalência desse comprometimento cognitivo ela vai aumentando, né? Vai aumentando com o aumento da idade. A gente pode ver aqui, ó, que dependendo da população, acima de 85 anos, metade das pessoas tem algum grau de comprometimento cognitivo, né? Se pegar aqui, ó, afro-americanos, mais ou menos 54% teria algum grau de comprometimento cognitivo acima dos 85 anos. Isso também, essa diferença entre afro-americanos, hispânicos e caucasianos, né, é algo que a gente pode discutir depois, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora não, porque a gente tem pouco tempo aqui para aula. Bom, então, a doença de Alzheimer, como eu havia comentado, ela é considerada a principal, em termos de números, né, principal doença neurodegenerativa, né, e é o principal tipo de demência também, né. Quando a gente fala de demência, demência é um prejuízo cognitivo que está associado a uma série de perda de funções. Então, o indivíduo ele pode ter perda de capacidade de raciocínio, né? Ele tem perda de memória também, então ele não só consegue raciocinar, ele tem mais dificuldade de raciocínio, mas ele tem perda de memória também. E pode ser uma memória de curto prazo ou uma memória de longo prazo. O indivíduo ele pode ter uma desorientação também em relação ao tempo, ele não sabe mais qual ano que ele está, qual dia da semana, ao espaço. Muitas vezes, algo que é extremamente complicado no caso de doença de Alzheimer é quando a pessoa, uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ela sai de casa, por exemplo, para ir ao supermercado, para ir ao banco, para ir em qualquer lugar, e aí ela chega no lugar, ela simplesmente não se lembra onde ela está, ela não faz ideia de como voltar para casa, e essas pessoas simplesmente podem se perder, né? Além disso, existe também dificuldade de concentração, né, dificuldade de realizar julgamentos, né, dificuldade com linguagem também. E aí, gente, todos esses sinais e sintomas, eles podem variar dependendo do tipo de demência, né? Então, como eu falei, Alzheimer é um tipo de demência. Só que existem outros tipos de demência, né? Existe, por exemplo, demência vascular, demência frontotemporal, demência por corpos de Levy. Existem as demências causadas
por exemplo, por deficiência de vitamina, né, demência associada a traumatismo craniano. Então, existem vários tipos de demência. A maioria delas é irreversível, né? Existem casos de demências reversíveis, mas a maioria é irreversível. E Alzheimer é irreversível, né? Infelizmente, a doença de Alzheimer é uma doença que, se ela começou, o indivíduo ele vai, muito possivelmente, se ele não falecer por outras causas, ele vai falecer de alguma causa associada à doença de Alzheimer, né? Então, em Alzheimer, por exemplo, o indivíduo ele começa, os primeiros sinais que a gente observa é que o indivíduo começa a ter perda de memórias mais recentes. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de se lembrar de coisas que ela acabou de entender ali. Então, eu pergunto, por exemplo, eu conheço uma pessoa, eu pergunto o nome dela, ela fala qual que é o nome, aí passa um minuto, eu pergunto o nome dela de novo, e aí passa mais um minuto, eu pergunto dela de novo. Eu sei, gente, que é comum a gente se esquecer de algumas dessas coisas, principalmente nesse mundo que a gente está, de milhares de informações vindo ao mesmo tempo. Mas isso é diferente de ter uma condição patológica, que a pessoa pergunta várias e várias vezes e ela não consegue se lembrar. Ela te fala uma coisa, passa 2 minutos, ela fala a mesma coisa. Então, isso é um tipo de manifestação que começa muito no início da doença. Aí a doença ela vai progredindo, né? A pessoa começa a ter aquele quadro que eu havia comentado anteriormente, ela começa a não saber mais, por exemplo, onde ela está. Às vezes a pessoa se perde dentro da própria casa, né? E aí a demência vai progredindo de maneira que ela começa a esquecer, inclusive, de memórias mais antigas. Ela começa a perder memórias antigas, né? Então ela para de reconhecer familiares, amigos, pessoas que moram com ela. Então, isso tudo vai acontecendo e a pessoa chega num estado que ela começa a ficar, ela começa a ter menos comunicação, né? Ela começa a conversar menos, ela começa a ficar mais quieta. E em casos mais graves, o que acontece é que ela vai ficar acamada e, na maioria das vezes, a pessoa morre por conta de ela estar acamada, né? O fato dela ficar acamada, isso aumenta a chance dela ter um tromboembolismo, né? Ter pneumonia. Então, essas duas condições, né, tromboembolismo e pneumonia, seriam as principais condições que fazem com que um paciente com Alzheimer morra, né? Então, o fato dele estar parado ali, né? Então, não seria a doença diretamente, mas o que ela causa, né? Bom, aqui mostrando um, um autorretrato, né, de um paciente que, na verdade, era um artista, né, um artista que foi diagnosticado com Alzheimer em 1995. E aí, o que foi dito é que o enfermeiro pediu para que ele fosse fazendo as tarefas que ele fazia no dia a dia para tentar estimular. Existe muito essa ideia de tentar estimular, né, atividades intelectuais para que isso pudesse funcionar como um fator protetor para a doença. Tá? Em algum momento depois da palestra, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso. Então ele fez isso, né? Então aqui mostrando um autorretrato que ele tinha feito em 67, né? Então mais ou menos uns 30 anos antes. Aqui um ano depois, 96, um ano depois do diagnóstico, né? E vocês podem ver a evolução, 97, 98, 99 até 2000. Então ele perdeu completamente a capacidade de fazer algo que ele fazia, né, de forma bem fácil, né? Então isso acontece com os pacientes que desenvolvem a doença de Alzheimer. Tem um ponto também que é bastante que é um dado estatístico e que a gente ainda não sabe os motivos pelos quais isso acontece, é o fato de que mulheres têm mais doença de Alzheimer que homens, né? Então, aqui mostrando, por exemplo, o número de mortes causadas por demências e doenças de Alzheimer nas mulheres, então essa barra em laranja aqui, e a gente tem aqui em homens, então a quantidade de mortes causadas por essas condições é menor em homens em comparação às mulheres. Ao contrário da gente ver que doença cardíaca isquêmica, né? Mulher é menor, homem aqui é maior. Bom, e existem várias propostas relacionadas a isso, né? Uma dessas propostas é que depois do período da menopausa, o que aconteceria seria uma série de fatores que seriam deletérios para o cérebro, uma vez que o estrógeno ele é neuroprotetor, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma
uma imagem de como que é o metabolismo de glicose num período pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. E a gente vê que o metabolismo de glicose, antes da menopausa, vocês podem ver aqui, ó, o metabolismo de glicose é bastante acentuado, né? Então, quanto mais vermelho aqui, maior o metabolismo de glicose. Perimenopausa já tem uma diminuída e pós-menopausa isso diminui ainda mais. Então, metabolismo no sistema nervoso central, ele iria sendo diminuído, né? E aí, o metabolismo de glicose. E aí, consequentemente, o que poderia acontecer é que as células começariam a utilizar outras fontes de energia, inclusive bainha de mielina. Então, isso tem sido bastante discutido hoje, né? Então, ao utilizar outros metabólitos, né, para a produção de energia, isso faria com que o cérebro começasse a degenerar, tá? E existem outras propostas, tá, gente? De novo, infelizmente não dá tempo de falar tudo, mas a gente pode discutir no momento da discussão. Existem outras propostas relacionadas aqui, inclusive até mesmo grau de escolaridade, tá? Hoje em dia a gente sabe que o estudo, né, na verdade, atividades intelectuais são neuroprotetoras, né? Então a gente sabe que existe uma relação entre quanto mais anos de estudo a pessoa tem, menor a chance, quer dizer, mais protegida ela estaria contra a doença de Alzheimer. E aí a gente sabe que em várias comunidades no mundo as mulheres estudavam menos, né, por vários fatores, né, de machismo e etc. Mas elas estudavam menos. E isso também é discutido nessa área como sendo um fator de risco para a doença de Alzheimer, tá? Bom, então a doença de Alzheimer, ela foi descrita há mais de 100 anos pelo Dr. Alois Alzheimer, né? Essa aqui foi a paciente dele, né? Ela era uma pessoa que vocês podem ver que ela viveu poucos anos, né? Ela viveu pouco mais de 50 anos. E aí ele fez uma série de avaliações com ela e depois que ela faleceu, ele fez a autópsia e avaliou o cérebro dessa paciente, né? Aí o que que ele observou? Ele observou algumas estruturas no cérebro dessa paciente que hoje em dia a gente chama de emaranhados neurofibrilares, né? Que são, na verdade, agregados de proteína, de uma proteína que é chamada de proteína tau, TAU, né, proteína tau. Essa é uma proteína que tem função fisiológica, ela é muito importante para estabilizar microtúbulos, só que, por algum motivo, ela começa, na doença de Alzheimer, a ser fosforilada de forma exacerbada. Então, quando ela recebe vários grupos fosfato, né, quando ela está hiperfosforilada, ela começa a agregar. E ela começa a agregar dentro dos neurônios. E ela forma esse conjunto aqui de agregados que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Então, a hiperfosforilação dessa proteína é uma das características na doença. Depois eu vou falar de outras também. Bom, então o que causa a doença de Alzheimer? Primeira coisa, existem, basicamente, se a gente puder dividir de forma didática, dois tipos. A doença de Alzheimer a gente dividiria em dois tipos. A doença de Alzheimer familiar de início precoce, né? Inclusive até coloquei aqui um filme, se vocês quiserem assistir, que é o Para Sempre Alice, que mostra o caso de uma professora que tem a doença de Alzheimer familiar de início precoce. Então, esses casos de Alzheimer familiar são casos em que a pessoa pode desenvolver a doença até mesmo antes de 50 anos de idade, tá? Então, na verdade, o conceito é, se a pessoa desenvolve Alzheimer antes de 65 anos, existe uma grande chance de ser Alzheimer familiar de início precoce. Não necessariamente vai ser, mas existe uma grande chance. Então, essas pessoas que têm Alzheimer familiar de início precoce desenvolvem antes de 65 anos de idade, tá? E que pode ser, na verdade, 40 anos, 45, 50, né? No caso desse filme aqui, essa professora tinha 50 anos de idade. Nesse caso, esse caso é a minoria, na verdade, a minoria das pessoas que têm Alzheimer de início precoce, na verdade, em termos de quantidade total de cada 100, aproximadamente de 1 a 5%, tá? Depende da população,
mas não chega a ser mais do que 5%, não. Tem populações que é 1% ou menos do que 1%. Então, é a minoria dos casos que é familiar de início precoce. Para que a pessoa tenha um Alzheimer familiar de início precoce, um dos pais tem que ter, né? Então, a gente vê que quando um dos pais tem, existe 50% de chance dos filhos terem também. Inclusive, vocês podem assistir no filme que os filhos depois ficam querendo fazer o teste, né, se eles vão ter Alzheimer ou não, né? E na verdade eles vão ter. Em algum momento, quem tem o gene, obviamente, né? Depois eu vou falar quem são esses genes aqui, mas quem tem o gene realmente vai desenvolver. Por outro lado, existe o Alzheimer esporádico, de início tardio. Então, são aqueles que acontecem acima de 65 anos de idade. Coloquei mais um filme aqui, que na verdade esse filme é o meu pai, né? Ele na verdade não é necessariamente de Alzheimer, fica meio, né, na incógnita se é Alzheimer ou não, pode ser um outro tipo de demência, mas ele reflete muito bem o que acontece com pessoas com demência. E nesse caso, existem vários fatores que podem contribuir para a doença, tá? Vários e vários fatores. Então, essas pessoas aqui não têm genes específicos que têm na doença de Alzheimer familiar. Elas podem ter outros genes que contribuem para a doença aparecer mais tarde e também fatores do dia a dia, né? Como, por exemplo, tem sido demonstrado que doenças inflamatórias periféricas poderiam contribuir para a doença, né? Então, doenças articulares, doenças intestinais, periodontite tem sido muito estudado como sendo um fator de risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer. Doenças metabólicas, né? Já foi demonstrado que pessoas que têm diabetes mellitus têm uma maior chance de desenvolver doença de Alzheimer. Dislipidemias também, a alimentação, tipo de alimentação parece também estar relacionado ao desenvolvimento da doença, principalmente alimentações que são ricas em gorduras e açúcares. A gente sabe também que existem alguns fatores genéticos que podem estar associados. Então, um deles seria, por exemplo, a presença de uma apolipoproteína E do tipo 4, né? Então, se a pessoa tem apolipoproteína E do tipo 4, ela tem mais chance de desenvolver a doença. Na verdade, isso até teve uma reviravolta no ano passado, em que um estudo mostrou que as pessoas, foi feita a análise de uma população idosa, de 70 e poucos anos, eles viram que todas aquelas pessoas que desenvolveram Alzheimer tinham a apolipoproteína E4, né? Então, hoje em dia, isso tem sido discutido como sendo quase que um fator determinante para Alzheimer de início tardio, né? Enfim, o envelhecimento. O envelhecimento é o principal fator para o desenvolvimento da doença. Então, a gente sabe que a partir de 65 anos de idade, a, o, a incidência, né, de Alzheimer vai aumentando muito. Então, é estimado que a população de 65 a 70 anos, 1% mais ou menos tenha doença de Alzheimer. Acima de 85 anos, é estimado que aproximadamente 25% a 30% dessas pessoas tenham Alzheimer, né? E a educação. A educação, como eu acabei de comentar, a educação ela é um fator que é considerado um fator de proteção para a doença de Alzheimer. Então, a ideia é que, na medida que você tem desafios intelectuais, você precisa produzir fatores que são, no final das contas, neuroprotetores. Agora, em termos de fatores moleculares, né, o que a gente tem, o que é estudado atualmente em termos de fatores moleculares? O peptídeo amiloide beta, que é um peptídeo que tem funções fisiológicas, ele é importante para várias funções no sistema nervoso central, apesar da gente não entender tão bem a importância fisiológica dele, mas tem sido mostrado, por exemplo, que ele é importante para processos de neurotransmissão, para controle de ativação de receptores, para expressão de receptores, expressão de canais para neurotransmissores, para liberação de neurotransmissores, né, e etc. Mas, durante a doença, há um aumento da produção dele. Tá? Eu vou mostrar brevemente daqui a pouco. Então, ele é um fator associado a essa condição. A tal hiperfosforilada, que eu comentei, vou mostrar daqui a pouco, e se a pessoa tem o tipo 4 da apolipoproteína E,
né? Isso também é considerado um fator de risco. Isso é um fator molecular, tá, gente? E existem vários outros, né? Então, o pessoal estuda muito, por exemplo, estresse oxidativo, inflamação, controle de qualidade de proteínas, né? Então, sistema ubiquitina-proteasoma, autofagia. Então, existem vários outros fatores que têm sido muito estudados na doença, né? Mas esses três aqui são ainda os mais estudados, e devido ao tempo aqui que a gente tem, eu vou falar brevemente sobre eles, tá? Bom, como que é a produção desse chamado peptídeo beta-amiloide? A gente tem aqui, ó, a gente tem duas vias de processamento de uma proteína, que essa proteína é chamada de APP. O que que é APP? APP é proteína precursora amiloide, tá? Então, é uma proteína que é expressa em membranas celulares, principalmente membranas de neurônios, e essa proteína, ela pode ser clivada, né, pelas chamadas secretases, aqui onde tem essa tesourinha aqui, ó, verde. Essa aqui é a alfa-secretase cliva aqui, e depois vem a gama-secretase e cliva aqui. E aí depois que essa proteína toda é clivada pela alfa e pela gama-secretase, a gente tem aqui esses fragmentos. Então tem esse fragmento de cima aqui, tem esse aqui de baixo. Nenhum desses fragmentos aqui é o peptídeo beta-amiloide. Então, essa via aqui é chamada de via não amiloidogênica. Beleza. Por outro lado, a gente tem aqui a via chamada amiloidogênica. Então, a gente tem a mesma proteína precursora amiloide. Nós temos aqui a secretase beta, né? Beta-secretase. Ela cliva a APP nesse ponto e a gama-secretase cliva aqui nesse ponto. Então, quando essas duas secretases clivam, haverá aqui a produção de alguns fragmentos. Tem esse fragmento que é o APP solúvel beta, tem o C59 e tem também o peptídeo beta-amiloide. Então, esse peptídeo beta-amiloide é o que eu havia comentado que está envolvido na doença. Ele tem função fisiológica, né? Só que durante a doença de Alzheimer, por algum motivo, e a gente não sabe o motivo ainda, ele começa a ser produzido de forma exacerbada, tá? E aí, essa produção exacerbada é o que é importante, né, para o desenvolvimento da doença. Aqui é só um detalhe, tá, gente? Mostrando aqui os pontos de clivagem, aqui mostrando o ponto de clivagem da beta-secretase e da gama-secretase. A gama-secretase pode clivar nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, dependendo, clivar a APP. E dependendo do ponto que ela vai clivar, a gente vai ter um peptídeo com 40 ou com 42 aminoácidos, tá? Então, existem esses peptídeos com diferentes tamanhos de diferentes quantidades de aminoácidos. Enfim, então, aqui está mostrando de novo, é a mesma coisa, a APP aqui, a beta-secretase clivando aqui, a gama clivando aqui, e produção do peptídeo beta-amiloide. Aqui eles mostraram só o peptídeo amiloide beta 42, tá? Que tem 42 aminoácidos, porque ele é o que é mais tóxico, tá? Ele é mais do que o 40. Esse peptídeo ele começa a agregar, ele forma espécies que a gente chama de oligômeros, que são muito tóxicas, tá? E esses oligômeros eles vão agregando, formando fibrilas, até mesmo formar uma grande placa, né? E aí, essas placas vão acabar se depositando no parênquima cerebral, tá? Então, a gente sabe que esses oligômeros, né, eles são considerados os mais tóxicos dessas espécies, esses oligômeros aqui, ó, eles podem ser fagocitados, né? Então, mostrando aqui, por exemplo, serem fagocitados por astrócitos e nesse caso eles vão ativar os astrócitos. Os astrócitos podem produzir diferentes espécies reativas de oxigênio, podem produzir mediadores inflamatórios. Isso começa a causar um distúrbio no sistema. A mesma coisa acontece com a micróglia. Então, a micróglia também começa a ser ativada, ela também produz mediadores inflamatórios. E isso gera um processo de alteração de metabolismo, né, naquele meio, e faz com que algumas vias de morte celular sejam ativadas, né? Tem disfunção mitocondrial também, tem alteração da liberação de neurotransmissores. Então, o metabolismo celular vai ser alterado, o processo de comunicação celular vai ser alterado, e tudo isso, com o tempo, pode desencadear o processo de morte celular, tá? Bom, então a gente sabe que o peptídeo beta-amiloide está envolvido no processo de morte celular. Além disso, tem a proteína tau. A proteína tau é uma proteína que é
fisiológica, né? Ela é importante, tem várias funções. A principal função dela é estabilizar aqui os microtúbulos. Estou mostrando aqui uma proteína tal e uma outra aqui, ela está estabilizando o microtúbulo. Só que por algum motivo também, que a gente não conhece direito, durante a doença de Alzheimer, ela começa a receber grupos fosfato. Então, vem alguma quinase e começa a adicionar grupos fosfato nessa proteína tal. E aí a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é uma tal sem grupamentos fosfato. Quando ela está desfosforilada, o que acontece é que ela não tem atração, uma molécula repele a outra. Porém, se ela for fosforilada por alguma quinase, então que está mostrando os grupamentos fosfato, ela começa a ter atração. E aí, tendo atração, o que vai acontecer é que ela vai formar esses agregados que vão começar a formar depósitos dentro dos neurônios. Então, imagina um neurônio que tenha lá um agregado proteico dentro dele. Isso pode induzir uma série de alterações, né? E isso pode ser muito lesivo para a célula. Então, a célula pode morrer. Então, é muito comum a gente ver em cérebros de pessoas que têm doença de Alzheimer essas placas aqui, que são formados principalmente por peptídeo beta-amiloide agregado, assim como outros tipos celulares aqui, como micróglia, né, tentando fagocitar essas placas. E também a gente vê esses tangles aqui, que são os emaranhados neurofibrilares. Então, esses emaranhados aqui, ó, isso aqui, tudo aqui, ó, é um agregado proteico dentro de um neurônio, tá? Então, é muito comum de ver isso aí. E por fim, né, na verdade não por fim, porque não é só isso, né, mas também o tipo de apolipoproteína que nós temos, tá? Depois, se tiver tempo, quem quiser, eu posso explicar exatamente o que é uma apolipoproteína, para que ela serve normalmente e etc. Mas dependendo do tipo de apolipoproteína que nós temos, a gente pode ter a apolipoproteína né? E2, E3 ou E4. Se você tem a E2 ou E3, você não tem chance aumentada de ter Alzheimer. Se você tem A4, você tem uma chance de ter a doença de Alzheimer. Por quê? Porque, basicamente, tendo A4, as funções da apolipoproteína são perdidas. Então, por exemplo, uma das funções que é de sequestrar o peptídeo beta-amiloide, fazendo com que esse peptídeo seja captado pelos subtipos celulares, isso vai ser perdido. Então, o peptídeo começa a agregar e começa a formar agregados, formação de oligômeros, e isso vai ser lesivo para as células, tá? Bom, o fato é que na doença de Alzheimer, pelo menos no início, é muito comum que sejam observadas perdas de neurônios colinérgicos, tá? Então, aqui mostrando, por exemplo, as fibras colinérgicas, né, de um paciente, de uma pessoa, na verdade, de 70 anos que não tem doença de Alzheimer, né? Estou mostrando aqui a marcação dessas fibras. E do lado aqui direito, no B, a gente tem aqui um paciente com doença de Alzheimer, que é a perda dessas fibras colinérgicas, né? O fato é que esse processo de morte, ele começa a aumentar muito por diferentes fatores, como eu havia comentado, pelas placas amiloides, pelos oligômeros amiloides, pelos emaranhados neurofibrilares. A neuroinflamação também acontece muito, né? A disfunção mitocondrial e etc. Né? Isso faz com que a gente tenha aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma linha de base de um cérebro de um paciente saudável, um paciente com comprometimento cognitivo leve e com doença de Alzheimer, né? E aqui um acompanhamento dessas pessoas depois de 2 anos. A gente vê, por exemplo, que na doença de Alzheimer a gente tem uma perda, né, de massa encefálica, né? Então o cérebro começa basicamente a degenerar, e isso é o que vai causando toda aquela progressão da demência, né, que eu havia comentado. Bom, atualmente, gente, em termos de farmacoterapia, nós temos algumas drogas, né? Então, a primeira droga o primeiro fármaco, né, melhor dizendo, que foi liberado, que foi aprovado, foi lá na década de 90, né? Que é um fármaco que nem está aqui, né? Que é a tacrina. Daí para frente, foram aprovados alguns ao longo do tempo, 92, 93, até mais ou menos 2002, né? Então foram esses aqui, ó, rivastigmina, galantamina, donepezila e memantina. Esses fármacos, são utilizados até hoje, né, para os diferentes estágios da doença de Alzheimer. Então, alguns são utilizados
nas fases mais moderadas da doença, alguns são utilizados nas fases mais leves da doença, outros são mais nas fases moderadas a grave, né, da doença. E esses três aqui, donepezila, galantamina e rivastigmina, são inibidores de acetilcolinesterase. Então, a ideia deles é aumentar a neurotransmissão colinérgica e, com isso, eles melhoram a cognição, melhoram a memória, etc. Mas eles não impedem a progressão da doença. Tá? A doença vai continuar progredindo, vai chegar a determinado ponto da doença que eles não vão funcionar mais. Tá? Tem a memantina. A memantina ela é um antagonista de receptores do tipo NMDA. Então, a ideia, quando a gente estuda, por exemplo, o mecanismo de memantina, algumas vezes vocês vão encontrar até na literatura, olha, a gente não conhece o mecanismo de ação da memantina. A gente sabe que ela é um antagonista de receptor NMDA. Agora, exatamente qual é o mecanismo pelo qual ela melhora a cognição, isso aí é mais obscuro. Mas uma das ideias é que ela regulariza o processo de neurotransmissão glutamatérgica, tá? E com isso ela melhora também a cognição. E mais recentemente, nos últimos, deixa eu pensar aqui, 3 anos e pouco, 4 anos mais ou menos, têm sido aprovados os anticorpos monoclonais antipeptídeo amiloide beta. Né? Então, são anticorpos que é o aducanumab, mais recentemente lecanemab e donanemab. Esses anticorpos, eles se ligam ao peptídeo beta-amiloide e o sequestram. Então, a ideia é que eles se ligam ao peptídeo beta-amiloide e aquele conjunto ali é fagocitado, por exemplo, por uma célula imune, né, como a micróbia, por exemplo. Tá? Então, esses anticorpos, eles não estão aprovados no Brasil ainda. Tá? Eles, em princípio, deveriam diminuir o processo de evolução da doença, ou seja, em princípio eles deveriam desacelerar a evolução da doença. Eles também não curam a doença, tá? Mas têm sido muito estudados, têm sido muito liberados para uso pelos seres humanos, né? A gente não tem muita notícia ainda, né, sobre o quão eficazes são esses fármacos biológicos no longo prazo. Isso a gente não sabe, tá bom? Mas tem sido muito estudados. São extremamente caros, tá, gente? Nos Estados Unidos, o primeiro que foi aprovado foi esse aducanumab aqui, ó, e ele custava por volta de US$ 56.000 por ano, né? Isso é muito dinheiro para pagar num fármaco que não vai te curar, né? E aí depois a empresa foi muito criticada, porque a aprovação dele já foi criticada, né? A gente pode falar sobre isso para quem quiser, mas aí baixou o preço, baixou para, se não me engano, 28 mil, né? Muito caro, né? Então imagina no Brasil quanto é que não custaria isso por ano, tá? Enfim, então esses aqui são os fármacos mais recentes. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre o processo de desenvolvimento. Pelo que eu vi aqui, Isabela, tem mais 6 minutos, né? Eu vou tentar falar rapidamente aqui sobre o processo de desenvolvimento de fármacos, de maneira bem geral, e um pouquinho do que a gente faz no nosso laboratório, tá? Então, assim, gente, quando a gente fala de processo de desenvolvimento de fármacos, eu coloquei aqui, de novo, mais filme, tá? Para vocês assistirem aí depois das palestras. Esse primeiro aqui, Do Fundo do Mar, é um filme antigo, em que os cientistas tentam desenvolver um fármaco para tratamento de doença de Alzheimer, e eles injetam lá em tubarões, aí os tubarões ficam inteligentes, e enfim, tá? Um filme muito ruim, mas é de desenvolvimento de fármaco para Alzheimer, né? E tem o Planeta dos Macacos, né, que eu sou fã, que também é a mesma ideia, desenvolvimento, no caso do Planeta dos Macacos, de uma terapia gênica, né, para doença de Alzheimer, que é algo, inclusive, que tem sido bastante estudado, tá, gente? Terapia gênica para a doença de Alzheimer, né? Então, hoje em dia existem linhas que investigam tanto aquelas moléculas sintéticas, aquelas moléculas pequenas, sintéticas, como também fármacos biológicos, né? Bom, a gente estuda a doença de Alzheimer em laboratório de algumas maneiras. A gente estuda em cultura celular, em cultura organotípica e em modelos animais. Em modelos animais, você pode fazer, por exemplo, injeção do peptídeo beta-amiloide através de cirurgia estereotáxica ou mesmo utilizar animais transgênicos, né? Então, você pode utilizar existem testes, né, comportamentais que a gente avalia, por exemplo, memória e aprendizado
dos animais e a gente estuda algumas dessas, a gente utiliza algumas dessas técnicas aqui no nosso laboratório. Bom, falando do que a gente faz, né, lá no nosso laboratório, em termos de, quando você vai estudar desenvolvimento de fármaco, você pode fazer duas coisas. Você pode tentar estudar potenciais alvos farmacológicos, ou seja, o que contribui para a doença. Determinada proteína, ela contribui para a doença. Se eu modular a atividade daquela proteína ou daquele fator, eu vou conseguir descobrir, né, um candidato que seria um alvo para um fármaco. Então, estudar como que a doença acontece é algo que ajuda no desenvolvimento de fármacos para a doença de Alzheimer. Ou a gente pode fazer testes de novos fármacos, né? Então, no nosso laboratório, a gente tem algumas publicações nessa área de fármacos que a gente já testou, tá? Mas o que eu vou mostrar agora é o que está sendo feito agora ou que acabou de ser feito recentemente. Coisas mais antigas eu não vou mostrar, não, tá bom? Bom, então a gente tem, por exemplo, o trabalho da Suelen, né? A Suelen defendeu o doutorado há mais ou menos uns 3 anos, 2 a 3 anos, mais ou menos, e ela queria avaliar se o colesterol, se uma dieta rica em colesterol, ela alterava o desenvolvimento de doença de Alzheimer, claro que em modelos animais, né? Então, basicamente, o que ela fez? Ela pegou animais selvagens, WT mesmo, né? E fez uma dieta a animais que tinham uma idade de 4 semanas. Ela fez uma dieta que era rica em colesterol, então ela mesma produzia a dieta, tá? Ela pegava a ração e adicionava colesterol, então ela fez lá a quantidade de, de percentual de colesterol que a gente viu que seria eficaz, 1,25%. Então ela adicionou colesterol a essa dieta, deixou os animais se alimentarem com essa dieta por 4 meses e depois desse período ela fez a injeção de peptídeo beta-amiloide e fez a avaliação de memória desses animais. Então ela queria saber se uma dieta rica em colesterol alterava como que os animais respondiam a um estímulo tóxico, ao estímulo de injeção de peptídeo beta-amiloide. Então ela fez isso inicialmente e ela fez uma outra coisa. Ela fez a mesma coisa, só que com animais transgênicos, né? No caso anterior, a gente injetava o peptídeo beta-amiloide. Aqui não. Aqui ela usava animais transgênicos mesmo. Então, pegava os animais com 6 meses de vida, e aí esses animais começaram a ser tratados com colesterol, e quando eles tinham 10 meses de vida, ela fazia também os testes comportamentais, testes de memória, tá? Depois eu vou, se quem tiver interesse, eu posso falar um pouco sobre esses testes. Basicamente, o que ela viu foi algo que a gente não esperava. Ela viu que a administração de colesterol, então a gente pode ver que, na verdade, que a administração do peptídeo beta-amiloide reduz a memória dos animais, né? Em 2 protocolos, protocolo depois da injeção de 24 horas ou 7 dias depois. Então, o peptídeo beta-amiloide fez o que ele tinha que fazer, que na verdade é piorar a memória dos animais, só que com o colesterol, os animais tiveram uma melhora na memória. Então, assim, o colesterol ele preveniu esse déficit cognitivo induzido pelo peptídeo beta-amiloide. Isso era uma coisa que a gente não esperava. A gente achava que o peptídeo ia piorar a memória dos animais. E aí, ela repetiu ela avaliou em outro modelo, né? Em ciência, você tem que tentar ser meio redundante sempre, né, gente? Mostra uma coisa de um jeito, depois mostra de outro, depois mostra de outro. Então, a gente tem que ser redundante. Então, ela fez com os animais transgênicos. Com os animais transgênicos aconteceu a mesma coisa. Aqui são os machos e aqui com as fêmeas. Então, de novo, o colesterol melhorou o déficit cognitivo nos animais. Ela fez umas análises histológicas, viu que o colesterol também reduziu a marcação das placas, as placas amiloides, e reduziu a microgliose. Então, essa microgliose são as células microgliais que são reativas, né? Então, enfim, colesterol melhorou os parâmetros nesse modelo. Isso é algo que a gente não sabe explicar ainda, mas a gente acredita que tenha muita relação com a constituição de membranas celulares. O colesterol é muito importante para a constituição de membranas celulares, ou mesmo
para produção de, talvez, hormônios, né, que são produzidos a partir de colesterol, tá? Enfim, vou passar aqui para frente para a gente, vou gastar mais 5 minutos, tá, Isabela? Bom, Tá bom, mas já pode ir pro finalzinho. tá bom. Aí, outro modelo que a gente estuda é relação de inflamação, né, com doença de Alzheimer. Aqui tem mostrando um trabalho do Giovanni, que a gente viu, por exemplo, que as células microgliais, elas tentam fagocitar o peptídeo beta-amiloide. Então, o que a gente pensou, né? O que acontece, por exemplo, se a gente suprimir o sistema imunológico, né? Então, a gente utilizou um imunossupressor, que é o chamado tacrolimo. Ele é usado, inclusive, na clínica, tá, gente? Ele é usado para prevenção de rejeição no caso de transplantes. Então, o que aconteceu? O tacrolimo ele reverteu o déficit cognitivo nos animais. Ou seja, diminuindo o processo inflamatório, a gente melhorou o processo cognitivo. E teve também uma redução do processo neurodegenerativo. Tá? Então, esse foi o trabalho do Giovanni. O Idiongo, que é um estudante lá de doutorado agora, ele tem estudado, por exemplo, qualquer relação de processos inflamatórios periféricos com a doença de Alzheimer, né? Então, basicamente, o que ele faz, ele induz osteoartrite nos animais, e aí ele avalia se a osteoartrite vai acelerar o desenvolvimento da doença, tá? A gente quer tentar identificar o que tem na periferia, em termos de processo inflamatório, que pode contribuir para a aceleração da doença, tá bom? E, por fim, um trabalho que a gente tem feito também é de terapia gênica. Essa aqui é a Roberta acabou de sair do pós-doc, né, mas o trabalho dela está sendo continuado pelos estudantes. E a gente sabe, por exemplo, que o pessoal tem estudado muito canabinoide na doença de Alzheimer, né? Então, canabinoides sendo potenciais fármacos neuroprotetores, né? E basicamente o trabalho da Roberta não é usar canabinoide em si, mas é utilizar um vetor viral para aumentar a expressão de um receptor canabinoide, que é o receptor CB2, nas células do sistema nervoso central, com o objetivo de que o aumento de expressão desse receptor consiga melhorar parâmetros da doença. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente começou a fazer há pouco tempo, né? Essa é uma área que definitivamente eu entrei recentemente, mas principalmente em colaboração com o professor Vinícius Ribas, da morfologia, tá? Então, é uma área que eu comecei a mexer agora, eu sei muito pouco ainda sobre desenvolvimento dessas terapias gênicas, mas está sendo um trabalho de colaboração muito legal, que a gente acredita que tem potencial. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço muito pela atenção. Desculpa por ter falado muito rápido, né? Mas eu queria mostrar um panorama geral aqui da doença e do que a gente tem feito no laboratório. Aí eu fico aqui à disposição para discutir com vocês.